Olá, meus amigos, aqui quem está falando é o Cristiano e hoje eu estou aqui para gravar para vocês uma aula sobre soma de frações. Para vocês aí que estão se preparando para diversos concursos públicos, em especial para os meus colegas aí que se preparam para os concursos das polícias, aí, Polícia Militar do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Maranhão e etc. Então, nessa aula, eu vou falar para vocês basicamente como que a gente efetua a soma de frações. Esse é apenas um dos tópicos aí de frações, né? Porque você pode ter soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. E, geralmente, esses conceitos vêm contextualizados dentro de questões. Então, eu vou falar para vocês de maneira bem simples como que efetua a soma de frações e depois vou resolver uma questão que caiu no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo no ano de 2013. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos duas situações. E em se tratando de soma de frações, nós temos uma pequena diferença. Quando nós temos os denominadores iguais, aí nós vamos efetuar uma soma bem mais fácil. Por quê? Basta repetir o denominador. O que é o denominador? É essa parte de baixo aqui da fração. Basta repeti-lo aqui na frente, como o novo denominador, e somar em cima. Então, quando o denominador é igual em ambas as frações, você vai repetir e somar a parte de cima. Quando esses denominadores forem diferentes, aí nós vamos ter uma nova situação. Vamos lá resolver então para vocês visualizarem aí na prática como faz isso. Então, que situação eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 5 sobre 9 mais 2 sobre 9. Como que eu faço isso? Os denominadores não são iguais, ó, 9 aqui, então a nova fração vai continuar tendo a parte de baixo igual a 9, o denominador vai ser 9, e o numerador, a parte de cima, é só somar 5 com 2 dá 7, então fica 7 sobre 9. Então, 5 nonos mais 2 nonos vai dar 7 nonos, beleza? Então, quando nós temos denominadores iguais, fica bem fácil. Repete a parte de baixo, soma a parte de cima. Agora, nessa segunda situação aqui, nós temos denominadores diferentes. Aqui eu tenho 5 sobre 9 mais 3 sobre 7. Percebam que a parte de baixo é diferente. Então, eu não posso fazer o quê? Somar aqui embaixo daria 16 e em cima daria 8. 8 sobre 16, aí está errado. Eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Vamos lá. Existem pelo menos aqui dois caminhos. O caminho mais tradicional, que geralmente ensinam lá para você na quinta ou sexta série, é fazer o seguinte. Pegar esses dois números, o 9 e o 7, colocar aqui uma barra lateral e fazer a decomposição em fatores primos, ou seja, tirar o MMC. Eu começaria aqui por 3, 9 por 3 dá 3, 3 de novo, 3 por 3 dá 1, beleza? Vai repetindo o 7. Agora, o único número que eu posso utilizar é o 7. Beleza? Então, sobra uma aqui e uma aqui. Finalizei. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 3, 63. Meu MMC total, 63. Pegaríamos 63 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 5, 35. Mais, aqui, 63 dividido por 7 dá 9. 9 vezes 3, 27. A base é 63, a nova base. Então, somando em cima, ficaria o seguinte. 35 mais 27 daria 62 sobre 63. E aí nós resolvemos essa soma aqui de frações. Professor, eu achei um pouco longa essa resolução. Eu também acho ela longa. E se vocês forem observar, vocês têm que lembrar de tirar o MMC, depois faz essa multiplicação aqui, dá 63, pega esse valor, divide por esse, depois multiplica por esse e coloca aqui. Então é um processo um pouco mais longo. Não é tão complicado também, é fácil de memorizar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um método alternativo. Vou apagar esse aqui. E vou mostrar para vocês um método alternativo, que não me ensinaram na escola. Esse aqui eu tive que aprender pesquisando, né? Então, vamos lá. Como que eu vou chegar àquele mesmo resultado? Multiplico as bases, beleza? Multiplico as bases. 9 vezes 7
vai dar também 63. Multiplica aqui, 9 vezes 7. O que eu faço agora? Multiplica aqui, ó. 7 vezes 5, 35. 9 vezes 3, 27. 35 mais 27, 62. Sobre 63. Percebam que esse aqui é o caminho que eu chamo, é o caminho da ampulheta. E essa ampulheta fica aberta aqui, ó. Primeiro multiplica as bases, depois multiplica em x aqui, ó. Então você forma uma ampulheta aberta. E é o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, você não precisou lembrar de fazer o MMC. Você não precisa utilizar o método do MMC. E não precisa depois dividir e multiplicar. Aqui você vai fazer apenas multiplicação. Multiplica as bases. Então, você obtém um novo denominador. Multiplica os denominadores, né? Você obtém 63. Depois multiplica cruzado aqui, ó. 7 vezes 5, 35. 9 vezes 3, 27. Soma e você chega aqui ao resultado dessa soma de frações. Ok, pessoal? Basicamente, a soma de frações você cai nesses dois contextos. Se vier com os denominadores iguais, aí é mamão com açúcar, é muito fácil. É só repetir a base e somar em cima. Se vier com um denominador diferente, denominadores diferentes, tem duas opções. Ou faz esse método da ampulheta aqui, que eu prefiro utilizar, ou utiliza o MMC. Como que isso cai em prova? Questão de concurso, ó. Essa questão aqui, só para abarcar para vocês, ó, é uma questão da banca FUNCAB, a Fundação Carlos Augusto Bittencourt, que tive a oportunidade de realizar o concurso dessa banca. O primeiro concurso que eu passei foi realizado pela FUNCAB, foi um concurso da Prefeitura de Linhares, no ano de 2011. Depois desse concurso vieram vários outros. Enfim, essa questão aqui caiu no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo no ano de 2013. Foi o primeiro concurso da PM naquele ano. Por quê? Em 2013 nós tivemos dois concursos aqui no Espírito Santo. Um no início do ano, o outro já no final do ano. Um pela FUNCAB e outro pela Banca Exatos. Então vamos lá. Em um estacionamento, 1/3 dos veículos é automóvel. Beleza? Então no estacionamento, 1/3 é automóvel. 1/4 é caminhão. Beleza? E ainda sobra 10 veículos. 10 veículos restantes são motocicletas. Beleza? E qual é a pergunta dessa questão? A pergunta é a seguinte, ou o questionamento. O total de veículos nesse estacionamento é... Quantos veículos nós temos nesse estacionamento? E aqui nós temos duas frações. Percebam que, e isso aí confunde algumas pessoas, mas é básico. Ó, 1/3 é a mesma coisa que 1, pessoal, sobre 3, ou 1 dividido por 3. Mesma coisa 1/4. Percebam que 1/3 é automóvel, ou seja, 1/3 é carro pequeno, 1/4 é caminhão e ainda 10 são motocicletas. Então, se eu somar 1/3 mais 1/4 mais 10, vai dar o total de veículos, mas eu não sei qual é esse total de veículos. O que eu posso fazer? Beleza? Eu tenho duas formas. Eu posso fazer, ó, eu sei o total de veículos? Não. Então, eu vou chamar de x. Então, 1/3 de x mais 1/4 de x mais 10 é igual a x. Por que eu consigo formar isso? Ó, 1/3 do total, que é x, mais 1/4 do total, que é x, mais 10 é igual a esse x que eu quero, é igual a esse total. Beleza? Vou resolver dessa maneira? Não, dessa vez eu não vou resolver dessa maneira. Inclusive, eu tenho outras questões nesse mesmo contexto resolvidas dessa forma. Dessa vez, eu vou resolver de outra maneira, uma maneira mais simples, que você não vai precisar utilizar a incógnita aqui. Vamos lá? Ó, vou somar primeiro essas duas partes, 1/3 mais 1/4, que representa automóvel mais caminhão. Beleza? Percebam que os denominadores aqui são diferentes. Então, o que eu faço? Método da ampulheta. Ó, multiplico as bases. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 é igual a 7 sobre 12. O que esses 7 sobre 12 representam? Representam que, desse total de caminhões, eu dividi eles
em 12 partes, eu dividi esse total de caminhões, esse X aqui eu dividi em 12 partes, o total de caminhões, total de caminhões não, total de veículos. Eu dividi o total de veículos em 12 partes e, juntando automóvel, que é 1/3, mais 1/4, que é caminhão, eu tenho 7 dessas 12 partes. Se eu tenho 7 partes dessas 12, quantas partes faltam? Faltam 5 partes. E essas 5 partes são 5 partes de 12. Ou seja, quantos veículos eu tenho para representar essas 5 partes? Eu tenho 10 veículos representando essas 5 partes. Então, motocicletas representam 5 sobre 12, ou seja, 5 partes de 12. Se são 5 partes, eu posso fazer o seguinte, ó, 10, que é o total de motocicletas, dividido por 5, representa 5 partes. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, cada parte dessas 12 me dá um total de 2 veículos. Cada parte das 12 me dá um total de 2 veículos. Se eu tenho ao todo 12 partes, quantos veículos eu vou ter? 12 multiplica 2. 12 vezes 2 é igual a 24. Resposta correta dessa questão. Letra C de casa. 24 veículos é o total nesse estacionamento. Só recapitulando, pessoal, eu somei as duas frações que representavam automóvel e caminhão. Descobri um total de 7 sobre 12, 7 dozeavos. Essa fração me diz o quê? Que eu dividi o total de veículos em 12 partes e automóvel e caminhão representam 7 partes. Só me resta 10 veículos, que são motos. Então, essas motos representam, de 7 para 12, eu tenho 5. Então, representam 5 partes de 12. Como são 10 veículos representando 5 partes, significa o quê? Que 10 dividido por 5 vai dar 2. Ou seja, cada parte tem 2 veículos. Se o total são 12 partes, então multiplica o total de partes pelo valor de cada parte. Cada parte tem 2 veículos. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Ok, pessoal? Resposta correta? Então, letra C de casa. Esse método aqui é um método um pouquinho mais... que exige um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque você vai trabalhar com incógnita aqui. Mas a forma de somar é a mesma. Você vai somar as frações aqui, utilizando a mesma metodologia. O que difere é que você vai trabalhar sempre com o x aqui e já vai descobrindo no final o valor de x. Se você quiser tentar resolver, você pode tentar resolver dessa maneira aqui, utilizando os mesmos princípios daqui. Se surgir dúvida, pode enviar para mim, que aí a gente responde para vocês. Ok, pessoal? É isso aí. Se vocês quiserem aprender mais questões de matemática para concurso público, principalmente para as carreiras militares, contem conosco, nós estamos aí dispostos a ajudar vocês. Eu estou agora com a parceria com o professor Juliano César, que além de professor, excelente profissional, ele entende tudo de polícia, porque ele é policial, então ele já viveu tudo que você vai viver para chegar lá. Então, ele entende de TAF, ele entende de teste psicológico, ele entende de investigação social, ele entende de tudo, porque ele passou por isso e ele já tem aí mais de 200 alunos aprovados só na PM aqui do Espírito Santo. Então, só de alunos aprovados que passaram com o professor Juliano, são mais de 200 alunos só na PM do Espírito Santo. E aí, ele conhece meu trabalho, eu conheço o trabalho dele, nós resolvemos nos juntar aí e montar aí alguns cursos online voltados para carreiras policiais, polícia militar, tanto aqui do Espírito Santo quanto de outros estados. É isso aí, eu desejo aí ótimos estudos para vocês e que vocês possam se manter firmes nesses propósitos de se tornarem policiais ou servidores públicos em qualquer carreira que vocês tenham escolhido. Um grande abraço, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem e eu aguardo vocês no próximo vídeo.